Boa noite. Muito bem. Bem-vindos a mais uma palestra formativa para as nossas famílias, para nosso coração. Queria também chamar aqueles que estão no pastel lá fora, que pudessem vir o antes possível já. Eu sei que é muito gostoso o pastel da nossa paróquia, né? Mas a gente tem que alimentar também o nosso ser, o nosso espírito, com este encontro que vamos fazer hoje. Eu vou apresentar aqueles que vocês já conhecem, mas também para aqueles que nos seguem pelas mídias sociais. Melvin e Ludmila, uma salva de palmas para eles. Eles vieram com as crianças, mas as crianças estão comendo pastel ainda. Muito bem, vamos ficar em pé para a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito sois, Senhor Deus e Pai Santo, pelo vosso Filho Jesus Cristo, Ele que se encarnou no seio da Virgem Maria, cresceu no contexto familiar, junto com José e Maria, formando a Sagrada Família de Nazaré. Te pedimos que abras nosso coração e nosso espírito para receber as palavras que vêm da vossa sabedoria. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Muito bem, eu já deixo a palavra aqui com os palestrantes, que estão bem nervosos, mas é bom falar assim para vocês ficarem tranquilos, tá bom? Muito bem, muito obrigado. Obrigado, Padre. Antes que nada, agradecer, por esse convite. Como ele já nos apresentou, Melvin e Ludmila, somos casados, casados há 11 anos. Temos 5 filhos, 4 conosco aqui na terra e 1 no céu. Nós viemos de São Paulo, eu sou natural de El Salvador, na América Central, mas moro em São Paulo faz alguns anos. E nós somos do Caminho Neocatecumenal em São Paulo. Fomos enviados aqui ao Rio de Janeiro em missão no ano passado e chegamos aqui no Rio em dezembro. Estamos aqui já há uns 7 meses mais ou menos. Eu sou o quarto de 8 filhos, meus pais, minha família mora todo mundo lá em El Salvador, a maioria, alguns em outros lugares. Eu sou o quarto de 8 filhos e vamos falar um pouquinho sobre essa transmissão da fé aos filhos que desde pequenos meus pais já transmitiam, Desde pequenos eles fizeram essa obra de fé, na nossa família. Então, vou deixar um pouquinho a Ludmila também se apresentar, falar um pouco de onde ela vem, da família dela. Meu nome é Ludmila, Eu sou a quinta de 8 filhos também e nasci, dentro da igreja, sempre frequentei, meus pais sempre foram bem perseverantes na igreja, então nasci, graças a Deus, escutando essa palavra que me dá vida. E graças a essa palavra eu já estou aqui, porque o plano dos meus pais era ter 3 filhos, e eu sou a quinta. Então é graças ao fruto dessa palavra que nós recebemos aqui dentro da igreja. Bem, nós vamos dividir a palestra, falar um pouco também da nossa experiência com relação a esses temas, Vamos dividir ela em 3 partes, que é a santidade no namoro, o matrimônio como vocação e a missão de transmitir a fé aos filhos. Então, para começar, falando da santidade no namoro, a primeira coisa que eu queria falar era sobre o que é a santidade. A santidade sempre parece ser uma coisa muito longe de se alcançar, ou uma coisa reservada para a história que conhecemos dos santos, que foram martirizados, que tiveram uma história assim, ao longo da história da igreja, que de fato também é isso, mas a santidade também é algo alcançável para nós, no nosso cotidiano, na nossa vida, tanto que a igreja fala muito disso para os jovens, para os casais, para os matrimônios, dessa santidade, que não é fazer grandes coisas, que não é estudar tanta teologia, e não quer dizer que isso seja ruim, mas sim viver a santidade nas pequenas coisas, em casa, no trabalho, com os filhos, com a educação. Nessas pequenas coisas é possível alcançar a santidade, Então não é aquela coisa de uma
uma ideia de uma coisa muito grande, tem que fazer não sei quantas obras de caridade para ser santo, né? não sei o quê. Todas essas coisas podem também ajudar, com certeza. Então, falar dessa santidade é uma coisa que realmente nos atinge, né? É possível chegar. Então, nessa primeira parte, namorar é discernir, né? O namoro é um tempo de discernimento. E aqui tem outra palavrinha, o que é discernimento? O discernimento é um dom do Espírito Santo, é um dom que podemos pedir para Deus, né? Que Ele nos dê esse dom de discernimento que nos ajuda a poder diferenciar e a poder saber o que vem da vontade de Deus e o que não vem. Então, a partir daí, então, já começamos a poder ter acesso a essa santidade, né? A partir do momento de colocar-nos sobre as asas de Deus, sobre pedir ajuda, né? Se pedimos isso para Deus, então Ele pode nos dar para discernir, porque a Igreja Católica fala que esse namorar, esse discernimento não é um testar, não se trata de testar, né? Vou testar com uma menina, vou testar com outra, depois vou testar com outro, com um rapaz ou com outro rapaz, né? Isso não é um namoro. O namoro é um tempo de discernimento, de ver se aquela pessoa é a que Deus preparou para a minha vida, para me acompanhar ao longo da caminhada, né? Porque depois mais para frente veremos, o matrimônio não é uma coisa passageira, né? Nem posso simplesmente, não deu certo, então agora eu vou procurar outra, né? Vou me divorciar, não é assim. Então, primeira coisa é isso, né? Namorar é discernir. O namoro cristão é um tempo para conhecer, dialogar, discernir se aquela pessoa é chamada a caminhar ao seu lado no projeto de vida que Deus tem para você, né? É importante também falar que para tudo isso é importante saber que isso envolve um lugar que a gente frequenta, as amizades que nós temos. Eu, por exemplo, por mais que a gente está sempre dentro da igreja, na minha adolescência tinha contato com outras pessoas na escola. E passava um ano e aí já falava, eu já tive relação. Aí passava outro ano, aí eu também já tive. Isso as amigas falavam. E eu comecei a ter vergonha que só eu que era estranha, porque escutava uma palavra e acreditava que a minha felicidade estava em que o Senhor me guardasse, né, para o momento do meu matrimônio, né? Então, é isso, né, que não é usar o outro, e sim viver a castidade esperando o momento certo. Sim, e o Papa Francisco, só para citar aqui uma frase que ele falou na Christus Vivit, ele fala, amar é cuidar, não usar. Então, essa catequese, né, que o mundo nos dá, essa catequese que recebemos constantemente de que o outro é para me beneficiar dele, né, como se fosse um produto, como se fosse uma coisa, né? Mas Deus não criou o ser humano para isso, mas sim para amar, né? Tanto que eu lembro que na nossa época de namoro teve um padre que nos ajudou muitíssimo da nossa paróquia, né? E ele falava isso, né? Se vão casar pensando em ser feliz, aí já começa errado, né? Porque eu vou casar porque eu desejo fazer ela feliz, e ela também para me fazer feliz. Então aí muda a coisa, eu já não busco aquilo que eu quero, né? O segundo ponto que nós trouxemos da castidade, a castidade que é a liberdade para amar de verdade. A castidade protege o amor, ajudando a viver de forma livre e não dominada pelo impulso. É como guardar um tesouro para entregá-lo no momento certo, como um presente especial, né, que se abre no dia certo. Essa espera de castidade no namoro não diminui o amor, mas pelo contrário o fortalece. É importante também dizer que o mundo prega outra coisa, né? Prega que a gente tem que ser livre. Então a liberdade vem de você fazer o que você quer, né? De que estar na igreja e parece que tudo que a gente escuta é não pode. Você não pode fazer isso, como se Deus nos priva de tudo. E ao contrário, né? Quando a gente espera um momento certo para as coisas,
Deus nos dá muito mais, né? Nos dá o que é o amor verdadeiro, né? Esse padre também nos dizia, porque a gente falava que lutava para viver a castidade, né? E ele dizia assim que é importante que a gente saiba esperar o momento certo, porque tem os momentos em que a mulher fica de resguardo, em que espera para nascer um bebê, depois dos 40 dias, né? Então, assim, o casal, o homem, principalmente, o casal sabe esperar, porque justamente defendeu esse tempo de namoro, né? De castidade dentro do namoro. Sim, e a nossa experiência com relação a isso é o que eu falava no começo, né? Se pedimos para Deus, Ele escuta, né? Se ele vê o desejo, a reta intenção, Ele ajuda, né? E nós falamos sempre isso, que hoje não temos mais vergonha de falar, porque normalmente quando se é jovem, quando se é mais novo, dá vergonha de falar com os amigos, né? Sobre castidade, sobre virgindade. Então, acredito que para os homens talvez seja um pouco mais forte isso, né? Porque te taxam de anormal, te taxam de diferente, de muitas coisas, né? Quando deveria ser o contrário, né? E nós, não por mérito nenhum nosso, mas nós recebemos essa graça, né? De poder nos preservar, de poder esperar o momento. O Senhor nos concedeu essa graça, né? E não significa que era fácil, né? Por isso que ela falava dos lugares que frequenta, de não ficar sozinhos, de estar sempre acompanhado, estar com outras pessoas, porque de fato é um combate, né? Mas quando se coloca no coração, Deus pode dar essa graça, né? E para os jovens é isso, né? Não ter vergonha de falar, né? De defender, de dizer, não, eu realmente sou virgem e eu acredito que é no casamento, né? Porque nós experimentamos isso, nós escutamos também hoje de muitos jovens, né? Dentro da pequena comunidade, que aparece muito isso, né? Dessa vergonha, dessa talvez, qual que é a palavra? Perseguição que podem sofrer, né? Ou discriminação que podem sofrer por falar de coisas que na sociedade são taxadas como coisas antigas, né? Coisas dos meus avós, coisas dos antigos, né? Então é muito importante isso, porque também fala alguns documentos da igreja falam frases muito bonitas sobre isso, né? E que são verdadeiras, né? Por exemplo, protege o amor contra a superficialidade, né? Quando você respeita e vê o outro como não um instrumento, mas é a pessoa que Deus preparou, se sai da superficialidade, né? Que não é viver a coisa como se só depende do ato sexual, né? Eu também fiz um apontamento aqui que viver a castidade é importante mesmo que já tenha tido uma recaída na vida, porque o Senhor é misericórdia. Então, pegava aqui um exemplo que um atleta, quando ele cai, ele levanta em seguida e continua. E o Senhor é misericordioso, então, se talvez não tenhamos esse momento de, não casei virgem, né? Ou não consegui, mas o Senhor tem de misericórdia. Então, se a gente caiu, a gente levanta, e o Senhor está sempre disposto a nos perdoar e a nos ajudar para que esse matrimônio frutifique. E unido a tudo isso, vem a oração, né? O casal que reza junto vai permitindo que Deus entre, né? Que entre desde o início do relacionamento. Então isso também é bem importante. Rezar junto, permitir que Deus seja parte do relacionamento desde o início, né? Casais que frequentam a missa, que fazem momentos de oração, buscam aconselhamento espiritual, isso vai ajudando a criar uma base sólida, né? Nós crescemos praticamente dentro da igreja, né? Dentro de uma pequena comunidade que nos salvou de muitas coisas, né? Que nos ajudou muito. Quando nos conhecemos, pois nós também frequentávamos, né? A comunidade, frequentávamos a igreja, participávamos sempre da Eucaristia. E isso, de fato, vai criando, né? Essa solidez e essa confirmação de que é a pessoa certa, né? Porque deve ser terrível, né? Você está com uma pessoa e não é, e aquela dúvida sempre, né? Mas dentro da igreja, Deus pode dar colocar essa certeza, né? Que essa palavra do discernimento, Ele pode nos dar, porque falávamos desse combate que não é fácil, mas Deus vai confirmando, né? Ele vai dando as graças a cada momento para
para chegar juntos, né, nesse momento do sacramento, se preservando, se guardando para receber, digamos assim, né, essa bênção preservada para esse momento. Agora vamos falar um pouquinho sobre o matrimônio. Casar-se não é só morar junto ou dividir contas, é responder a um chamado divino para viver o amor de Cristo pelo seu povo. É uma missão que envolve entrega total, fidelidade e compromisso com a santidade. Assim como Cristo deu a vida pela igreja, o marido e a esposa se doam um ao outro em alegrias e dificuldades, como um sim diário. Toda isso que falávamos do namoro, da santidade do namoro, é essa preparação para esse momento, né, para o matrimônio, né, que falávamos que é para a vida toda. Né. Nós acreditamos que a união de Deus entre o homem e a mulher é eterna, é para sempre, né, e não pode ser separada, né, porque eu acho, ou porque eu não aguento mais a esposa, ou porque eu volto do trabalho cansado e eu queria fazer as minhas coisas, mas não, ela está me pedindo para ajudar com as crianças, ou para limpar a casa, ou para ajudar na cozinha. Tudo isso faz parte, e muitos casais aqui têm essa experiência, né, de que tem que existir o respeito. Né? Se você perde o respeito dentro do casal, ali então o inimigo começa a trabalhar na nossa cabeça, na nossa mente, colocando aqueles dardos que só envenenam o relacionamento, né, que só nos colocam contra a outra pessoa, né? Então é importante essa preparação, dar essa continuidade, né, dentro da igreja, acompanhar as missas, participar de grupos de oração, participar de pastorais, porque isso vai salvar, vai ajudar a manter o matrimônio, né? E o perdão que sem dúvida é o centro, né? Sem o perdão também não é possível, né? Nós temos constantes brigas, né? É normal de um casal ter brigas, mas aparece sempre o perdão, né? Isso nós escutamos, a igreja sempre nos falou disso, da reconciliação, né? De não dormir, de não deitar brigados, né? Porque isso não é bom. E temos experimentado que de fato isso, chegar no outro e matar o orgulho, matar aquela soberba e falar, me perdoa, eu errei, né? Então isso tem nos ajudado muito também. E também a questão de não viver naquele lar em que só existe briga, né? Onde eu sempre estou certo, o outro está errado, ou eu não volto atrás, ou não dou o braço a torcer. E uma graça que Deus tem nos dado é porque a gente não briga em frente às crianças. Se a gente se desentende em alguma coisa, a gente conversa no nosso momento, dentro do nosso quarto. E a gente, né, se reconcilia, pede perdão, porque achei engraçado um dia que perguntaram para minha filha, e seus pais, nossa, brigam direto, né? Ela falou, eu nunca vi. Então, assim, eu achei muito importante isso, ver isso neles, né? Porque em um lar onde eles só veem brigas, não se tem a comunhão, né? Não se vê que às vezes acontecem as brigas, mas que eles vejam também que existe a reconciliação, que também aconteça isso diante deles, na frente deles, para que eles possam acreditar que é possível, sim, viver, né, que um casal viva juntos e por muitos anos. E dentro do matrimônio, então, vem a abertura à vida, né, que é uma das questões, digamos, até certo ponto polêmicas, porque a sociedade que nós vivemos hoje, o mundo nos diz que isso é uma coisa ilógica, né? Aquele que tem um filho é o normal, se tem 2 já não bate muito bem da cabeça, então se tem 3 para mais, está pirado, né? Está doido, está louco. E essa abertura à vida também não é só em relação aos filhos, é estar aberto à vontade de Deus. Mas os filhos são fruto desse amor, dessa união, né? Então experimentar que Deus de fato ele é fiel, né? Que ele não abandona, né? De que realmente um filho não é um peso, é o que nós falávamos. Nós vimos de famílias numerosas, né? E o Senhor nunca nos abandonou, o Senhor nunca nos decepcionou com os sofrimentos, com as coisas que teve, mas o Senhor sempre estava presente.
Então, essa experiência também ajuda e fortalece os filhos, né? De ver que se os pais acreditam, se os pais confiam que Deus realmente providencia tudo, então eles vão crescendo nessa solidez também que vai ajudando eles. A missão dos pais também é criar filhos para o céu. Então, o exemplo dos pais dentro da igreja é tudo para eles, é o que eles veem, né? E é importante também saber que os filhos não são nossos. Nós fazemos a nossa parte até um certo momento, e aquilo que ficou gravado dentro do coração deles, aquela semente, nunca será esquecida. Talvez por um tempo eles se afastem da igreja, talvez não façam aquilo que a gente gostaria, mas que essa semente sim foi plantada. Então é importante que enquanto eles tenham idade da gente trazer eles para a igreja, que a gente possa fazer isso, porque muitas vezes parece que a gente vem para a igreja para esquentar banco, ou que as crianças não estão entendendo nada, e é o contrário. Muitas vezes eles entenderam muito mais que a gente. Criança tem um coração simples, né? Eles entendem as coisas com muita facilidade. Eu lembro que quando a gente estava para vir em missão, a nossa filha mais velha, ela tem 11 anos, e ela falou assim, eu não quero ir em missão para o Rio de Janeiro, eu não quero. E aí a gente falou para ela, você já recebeu a primeira Eucaristia, então, quando você recebe Jesus, você pode pedir para Ele o que tiver no seu coração. E aí passou, né? Aí ela dormiu um dia chorando, que ela não queria, que ela ia sentir saudade das amigas da escola. E aí, no dia seguinte, depois de uma Eucaristia, e a gente acordou no domingo, e ela veio com um sorriso. Ai, mãe, eu estou ansiosa para ir para o Rio de Janeiro. Aí eu falei para ela, filha, nossa, como assim, né? De repente. Ela falou, você não falou para mim que eu podia pedir o que fosse para Jesus, que Ele ia me conceder? Então eu pedi para Ele que eu pudesse ser muito feliz e aceitar que a gente vai para o Rio de Janeiro. Então, essas coisas nos impressionam justamente pelas crianças ter, como dizia a palavra de hoje, o Evangelho, né? Se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Então, eu fiquei muito impressionada com essa atitude, essa confiança, a fé da criança, né? Que muitas vezes a gente fala, mas nem sempre a gente confia. Às vezes a gente dá uma tropeçada, mas eles, é impressionante como eles acreditam de verdade. E essa experiência com a nossa filha dá um gancho para essa outra parte, que é a transmissão da fé aos filhos, né? O terceiro tema aqui que vamos falar, que o exemplo vale mais que 1000 palavras, né? As crianças absorvem mais pelo que vem do que pelo que escutam, né? Os pais que rezam, perdoam, participam da missa, ajudam o próximo, estão na prática catequizando os filhos, né? Então, de fato é isso. Muitas vezes eles nos dão um tapa na cara, porque eles guardam e eles acreditam de fato naquilo que você fala, muito mais do que nós às vezes. Confiam muito mais em Deus muitas vezes do que nós mesmos. Então eles muitas vezes nos falam isso, né? Mas você falou tal coisa, e um tapa na cara. Ele fala, realmente, falei aquilo. Então, isso para nós é muito importante, né? Nessa transmissão da fé aos filhos, é importante aquilo que se faz em casa, né? Não só com relação a rezar, a fazer uma oração antes de dormir, quando acorda, mas também aquilo que se escuta, aquilo que se vê, né, na televisão, nas músicas, porque isso entra de uma maneira tão fácil neles e vai ficando enraizado. Então, é muito importante o tipo de música que se escuta, o tipo de dança que eles veem, né? Porque senão eles vão sendo catequizados, né, com uma coisa contrária àquilo que você ensina, aquela transmissão que você faz, né? Falávamos das brigas, né, de dar o exemplo. Então isso também, porque se eles veem que o casal só tem briga, que não se respeita, que se xinga, pode ser que ele talvez cresça com uma coisa, será que eu quero casar? Será que o casamento é para mim ou vai ser a mesma coisa? Então, muitas vezes isso pode refletir naquilo que as crianças depois vão optando na vida deles, né? O Padre Davi sempre dá um exemplo que dizer que quando você quer que seu filho torça para um time, você vai levar ele para o estádio, você vai comprar a camisa do time.
E você vai falar, não, você vai ser porque eu sou, né? Então, com certeza, dar prioridade para a igreja, né? Hoje tem a igreja, mas eu poderia estar fazendo outra coisa, poderia fazer um passeio no shopping, talvez seja mais prazeroso, mais interessante. E é isso, os pais têm essa missão de colocar a prioridade, né? A prioridade é realmente escutar a palavra, eles verem que a alegria não está nas coisas, né? Que a alegria vem realmente de escutar uma palavra, de ter os irmãos por perto, os irmãos que a gente ama, que nos amam. E a gente ter essa experiência de viver em comunidade também ajuda muito as crianças crescerem juntas, todas na mesma direção, né? Seguindo a mesma direção, né? Eu acho interessante que também o nosso filho Elias, ele vê certas coisas, ele reza antes de dormir pelo meu amigo que fala muito palavrão na escola. Então, assim, eles são crianças diferentes, né? Porque aquilo que eles escutam, eles são, né? Então, eu percebo muito assim, tipo, quando eles vão fazer oração antes de dormir, eles falam pelos doentes, pelos desempregados, pelos que estão nos hospitais. Então, ver que a igreja ajuda também a sair, desde pequeno, desse egoísmo de pensar só em si, né? Então, eu percebo que faz toda a diferença, assim, na vida deles. A professora, inclusive, me falava lá em São Paulo, né? Você manda um recado para sua mãe, que precisa dar os parabéns pela educação que ela dá para vocês e por levar vocês na igreja, porque vocês são crianças muito diferentes. E aí, eles falavam o que fazia no fim de semana, né? O que você fez no fim de semana? Eu fui para a igreja, depois a gente foi passear, mas primeiro eu fui para a igreja. Que no domingo rezou com a família de manhã, então eles levam sempre isso, e eles não têm vergonha de falar. Não tem vergonha mesmo, desde pequenininhos, né? Hoje, se a gente vai se preparar para sair, os pequenos têm 3 anos, e eles falam, a gente vai para a escola ou para a igreja? Eles falam, ou é a escola ou é a igreja, né? Os lugares que a gente vai. Então, parece uma coisa, assim, besta, mas é uma coisa que vai ficando dentro deles, né? Eles sabem que tem que ir para a igreja ou para a escola. Então, criar esses espaços, né, que é outro ponto, esses espaços dentro de casa é muito importante, porque é ali que começa, né? Dentro de casa que começa a transmissão da fé, a primeira catequese, não é na igreja, não é, né, trazer a criança só quando tem 6, 7 anos para começar uma catequese, mas é desde pequeno que se cria espaços, né? Muitas vezes até com sinais, né? Uma cruz dentro na sala, no quarto deles, são coisas que eles vão vendo, né? Que é uma coisa diferente, mas por que uma cruz? Né? Aparentemente a cruz, um sinal de morte, de alguém que morreu ali, mas ir explicando, eles vai despertando neles, o que significa, por que ele está aí, quem é essa pessoa? Né? Na Eucaristia, os pequenos ainda não entendem, a gente comunga e eles perguntam, o que você está comendo? Eles perguntam meio alto e querem saber, vai despertando essa curiosidade, né? Então, é muito importante também criar isso dentro de casa, né? Que eles possam ter um espaço diferente daquilo que está acostumado a ver por ali, né? E é isso. Então, acho que o importante de hoje, né, de colocar que como o Senhor tem nos ajudado, como o Senhor tem sido muito fiel na nossa vida, no nosso matrimônio, e isso não seria possível se a gente não tivesse uma igreja por trás, né? Isso eu tenho certeza que é o que nos salva, né? Quando a gente não está bem, quando a gente briga, quando a gente se ofende, quando a gente faz tudo aquilo que é contrário, recebemos uma palavra da igreja que é o perdão, recebemos uma palavra da igreja que nos ajuda com o sacramento da confissão, recebemos uma ajuda da igreja que nos ajuda a seguir, né, no dia a dia, na transmissão da fé, na educação dos filhos, né? Então, sem essa igreja, nós talvez não estaríamos nem aqui, né? Isso para dizer que não é mérito nosso, mas sim daquilo que temos recebido, né? Desse amor de Deus que tem nos salvado, né, a cada dia no nosso matrimônio.
Muito obrigado, espero que todos vocês tenham se alimentado bem, não só do pastel, mas da experiência fantástica, maravilhosa, destes 3 momentos da vocação à santidade por meio da união entre um homem e uma mulher, que inicia desde o namoro até também os frutos do matrimônio, da santidade, que são os filhos, que depois vão defender. Quando vocês sejam velhinhos, eles também vão ser uma defesa frente aos ataques, especialmente do demônio. Nós queríamos deixar uma lembrança para vocês deste dia, um pequeno ícone da Sagrada Família, para que ela pues, os acompanhe sempre nas vossas missões e seja também uma guia e uma imagem daquilo que Deus pensou para vocês, que é a Sagrada Família de Nazaré. Mais uma salva de palmas. Obrigado. Vamos ficar em pé. Recemos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Então, amanhã, às 19 horas, teremos missa somente aqui na Matriz, às 19 horas. Missa aqui na Matriz, depois um intervalo para comer alguma comida gostosa da cantina, né? E depois teremos a terceira palestra, Eu não quero casar, eu quero ficar. Né? Sobre os medos do compromisso, os medos do relacionamento que vivemos todos. O medo é algo normal em nós e que, se Deus não nos ajuda, a gente não pode superar. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma boa noite, um bom descanso e em paz, e o Senhor vos acompanhe.